Vamos começar a palestra falando dos 7 caminhos que levam a pessoa para o divórcio. O primeiro, coloca na tela aí, por favor. Algo toma o lugar do cônjuge. Ou seja, alguma coisa que faz a pessoa que você ama ficar em segundo lugar. Claro, a gente não está falando de Deus. Deus sempre foi e sempre será o quê? Primeiro, a gente está falando de relação. Você está entendendo, sim ou não? Então, o que coloca o seu cônjuge em segundo plano? O que você faz, o que você tenta ou busca fazer, procura fazer, ou atitude, mania que coloque ele ou ela em segundo lugar? Quando é que o cônjuge vai para segundo lugar? Quando ele não é uma prioridade, tanto ele como ela. Quando existem outras prioridades. E aí sempre eu falo isso e repito para vocês terem essa consciência. Tem gente perdendo uma relação saudável porque coloca outra coisa que não era para colocar no lugar da relação. Vou dar exemplo. Nós temos que valorizar e amar os nossos entes queridos, seja pai, mãe, irmão, etc. Mas a partir do momento que você casa, você tem que entender que eles não podem ser mais prioridade. Não pode. Se você fizer isso, você vai destruir teu casamento. Então, o pai e mãe tem que ser respeitado, tem que ser cuidado, os irmãos, etc. Mas você não pode colocar essas pessoas que hoje são parentes no lugar do cônjuge. Como também o filho, como o trabalho, como o negócio, como os seus objetivos pessoais. Tem pessoa que fala assim, não, eu quero vencer na vida, então eu vou montar um trabalho lá no sul. Aí o marido, a esposa, mas vem cá, eu não estou sabendo disso. Não, eu decidi, se você quiser, você vai comigo. Eu nunca vi uma coisa dessa. É como se a pessoa não valesse nada. Não, eu vou fazer isso aqui, se você quiser, você vai comigo, senão eu vou sozinho. Então não existe casamento ali. Não existe relação. Imagina se eu falar assim, ó, Sâmia, eu vou fazer isso aqui, se você quiser, você faz comigo, senão você fica aí. Então que tipo de relacionamento é esse? Que tipo de convivência é essa? Não existe casamento. Você que é solteiro, hoje talvez você tenha uma amizade muito próxima, porque você é solteira, não é minha melhor amiga, é minha irmã, é minha mãe, é meu pai, é meu vizinho, etc. Não sei quem. Então, a partir do momento que você decidiu casar, você tem que entender que essa amizade não vai ser mais como antes. Senão vai tomar o lugar do seu cônjuge. Você vai ter problema. Então, a pergunta é, o que se coloca no lugar? Talvez você não vê. Você fala assim, não, bispo, eu não estou colocando nada, não. Eu não tenho nada. Mas a pessoa que está do seu lado está sentindo a rejeição, está se sentindo em segundo plano, está vendo que você está colocando outra prioridade, mas na sua cabeça você não está colocando. E às vezes não são nem pessoas, né, que você coloca no lugar do seu cônjuge. Às vezes é um momento que vocês estão em casa e você não tira esse momento para ela ou para ele. Né? Você chega em casa, ao invés de vocês terem um momento de vocês, você fica ouvindo música sozinho, a esposa, por exemplo, chegam em casa, não, deixa eu limpar a casa, vou limpar a casa, vou fazer tudo que eu tenho que fazer e meu marido fica lá. Você está colocando alguma coisa no lugar dele, você não está dando importância que a pessoa amada tem que ter. Então, às vezes, né, são coisas simples. Às vezes a gente se foca tanto em coisas grandes, em coisas, né, que são visíveis, e a gente se esquece desses pequenos detalhes, né, que de repente incomodam mais do que, por exemplo, uma vez por semana você ir jogar futebol, né, o homem. Ou uma vez por semana a mulher ir no shopping, sei lá, ir na casa da amiga, ou na casa da família. De repente não é isso que incomoda, mas é realmente essa falta de atenção que tem que ter. Não é que a esposa gosta de muita atenção, é que a mulher tem que ter essa atenção. Se ela não tem, é natural ela se sentir, não, tem alguma coisa errada, ou ele realmente não me ama, porque a mulher, ela tem essa inclinação de querer, né, de estar perto, de querer conversar, de querer mostrar através até mesmo dessa situação que ela se importa. Mas, de repente, o homem não tem essa percepção. Aí chega em casa, fica no videogame o tempo todo, não dá atenção para ela. Né? Então, são detalhezinhos e situações pequenas que pode trazer um divórcio. Então, o primeiro passo é esse.
algo no lugar do cônjuge. Tenha muito cuidado. Se você vê que está indo para essa linha, sai. Sai, porque é melhor você valorizar o que você tem do que você ter que chorar por aquilo que você perdeu. Vamos para o número 2, o segundo. Coloca aí. Nunca se tornam um no dinheiro. Isso aqui é um problema decorrente. Direto eu atendo casais com esse problema. Cada um tem sua conta, cada um tem seu dinheiro, cada um tem sua vida. Isso está erradíssimo. Totalmente errado. Se não há confiança, não há casamento. Então, o que acontece? Antigamente, na época do Senhor Jesus, a mulher não podia trabalhar. Não sei se vocês já leram sobre isso. A mulher não podia ter trabalho. Então, a mulher era dona de casa e o marido trabalhava, conquistava tudo o que ele queria ali, trazia, ele era o provedor, trazia comida para casa. E a mulher só cuidava da casa e da família. Isso foi passando de geração em geração. Então, chegou uma época, como a gente chegou nos anos atuais, a sua avó, a sua mãe, talvez enfrentou situações que ela não gostou, porque ela precisou, e o seu avô, seu tataravô, seu pai não proveu para ela. Então, o que ela começou a falar? Filha, luta, trabalha para você ter seu próprio dinheiro, sua própria vida, não dependa de homem. Quem já ouviu isso? Não dependa de homem, trabalho, não é isso? Começou. Então, não dependa de homem, tenha a sua vida, etc. Isso é um conselho erradíssimo. Não é que você vai depender do seu marido, você pode trabalhar. Só que vocês têm que se unir. Um exemplo, se os dois trabalham, então vocês têm que se unir para vocês manter a vida de vocês num patamar, numa linha, onde vocês tenham uma vida estável, uma vida que vocês possam ter paz. Agora, ela trabalha, ele trabalha, então a conta é dele, a conta é dela, então cada um por si. É como se tivesse duas pessoas separadas e não casadas. E aí, por que o marido às vezes não deixa a mulher ajudar na administração? Porque ele não confia. E às vezes ele não é um bom administrador, ele quebra. E por que a esposa não quer abrir a guarda do que ela ganha para o marido? Porque ele vai gastar com o dinheiro com outra coisa. Então, quer dizer, existe uma infantilidade na administração. A vida tem que ser transparente. O casal, um exemplo, você que é de Deus, você pode tentar esconder tudo de Deus, não dá. Deus sabe tudo. Então, quando você não é transparente com Deus, você pode orar, fazer campanha, fazer tudo, Deus não vai te responder. Porque Deus conhece você, Ele sabe tudo de você. Imagina um casamento. Então, essas coisinhas, que na verdade são coisas muito importantes, faz você perder coisas grandes. Momentos inesquecíveis com seu marido, com a sua esposa, com o próprio Deus. Então, a obstinação, ela faz sim um casamento deteriorar-se até acabar. O 4, vamos lá. Vida sexual fria ou inexistente. Então, você que é casado não pode, de forma alguma, crer que é normal não ter vida íntima. Se a vida íntima está fria, se a vida íntima está distante, então isso mostra que a relação está praticamente acabada. Não é isso? E a mulher sábia edifica a sua casa. Né? Isso é algo que sim e sim tem que acontecer. Isso é natural, isso é óbvio. Você gostando ou não, você aceitando ou não, isso tem que acontecer, porque no mundo acontecia. Então, no seu casamento tem que acontecer também, você depois de casada. Só que também tem que haver esses dois entendimentos, essas duas sabedorias, de que a mulher não é a presa, né? O homem, tudo bem, é predador, mas a mulher não é a presa. Mas a mulher também tem sim que fazer o papel dela, porque se não faz em casa, se o seu marido não encontra em casa o que ele precisa, obviamente, né, isso não é justificável, porque é questão de caráter. Mas você está incentivando ele, né, e o diabo a provocar uma situação. Então, tem esses dois lados que, cada um fazendo a sua parte, cada um entendendo o seu papel, não tem como ficar frio. Bom, 5, vamos lá. Casamento amorfo. Não cumprem os papéis. É aquele casamento sem graça. Né? Aquele casamento que já está acostumado arroz, com feijão tudo, e ovo todo dia. Com a rotina, né? A rotina de briga, a rotina de não ter briga, a rotina de, sabe, de não ter nada. Tipo assim, é aquele casamento
como você falou no começo, de amigos, né? Se tornaram amigos. Então, é aquele casamento sem graça. Quando o casamento é assim, sem graça, não tem nada que chame atenção, obviamente, vai se perder o interesse, né? De ambas as partes, não só do homem, não só da mulher, mas dos dois. Então, o casamento nunca pode ser aquele marasmo, sabe? Aquela rotina, aquela coisa sem graça. A mulher chega em casa, aí ela faz ali o papelzinho dela, aí faz ali e tal. Aí o homem chega em casa também, aquela coisa. Vocês não saem mais juntos, né? Vocês não têm um momento fora de casa, fora dos problemas, né? Fora, assim, você não leva sua esposa para... sei lá, para viajar, se não tem como viajar, para ir no parque, né? O parque é de graça. Sei lá, fazer alguma coisa que diferencie a rotina de vocês. É isso mesmo. É porque, o que acontece? Tudo que é normal se torna corriqueiro, rotineiro e perde o valor. Você vê que o que tem valor no mundo hoje são as coisas anormais. Por exemplo, você pega ali um relógio de frente de todos os que tem um preço. Um carro de uma edição limitada tem outro preço. Roupa, joia, tudo que é anormal, que sai da linha do normal, tem mais valor. O casamento é exatamente assim. Então tem hora que o marido chega em casa ali todo cansado, estressado, você tem que chegar e controlar a situação. Senta aqui, conversa, tal, come, brinca. Tem momento que a esposa ela quer ser carregada no colo, ela quer brincadeira, tem momento que ela quer rir com você. Você tem que entender que lá na sua casa você tem que ser a esposa para o seu marido, que você não pode ser lá no seu trabalho, que você não pode ser lá na rua, porque aí você está amando o que Deus te deu e cuidando daquilo que é seu. Amém? Então isso aqui não pode acontecer. Se começou a entrar na rotina, sai. Isso não quer dizer que você tenha que gastar, fazer coisas. Não, não. A vida simples é a melhor, desde que ela não caia numa rotina. Bom, 6. Ideias anti-casamento infiltram. Bom, o que é essas ideias? Casar é coisa antiquada, isso é coisa do passado. Eu nunca mais caso. Casar, ficar algemado a pessoa, nunca. Eu quero ser livre. Todas as pessoas que falam isso, pode pegar lá o histórico. Fracasso, nunca foi feliz com ninguém. Detalhe, nunca conseguiu fazer ninguém feliz, que é o pior. Uma coisa é você ser feliz, outra coisa é você fazer alguém feliz. As pessoas que não dão crédito ao casamento são pessoas que nunca conseguiram fazer ninguém feliz e nunca foram. Então ela prefere aceitar, ficar sozinho, um hoje aqui, outro amanhã, fica pulando de galho em galho, beijando 1000 bocas e não consegue ser feliz. Por quê? Porque na cabeça dela ou dele acha que isso é vantajoso. Não tem compromisso. E tem também a questão de, né, tudo que o mundo é contra casamento. Isso está muito claro. Todo mundo sabe disso, até criança sabe disso. Mas tem coisinhas que parecem que são interessantes. Por exemplo, você que está com problema no casamento, um exemplo, faz ciúmes no seu marido, faz ciúmes na sua esposa. Então, são coisas que, por exemplo, não induzem você a se separar. Paga com a mesma moeda. Exato. Ignora, maltrata, fica calado. Exato. Te traiu, trai também. Te maltratou, maltrata também. Então, são coisas que, por exemplo, não é diretamente, olha, se divorcia, você tem que se divorciar. Não está falando isso. Isso não está claro. Mas, nas entrelinhas, é o que vai acontecer. Se você fizer isso, se você der ouvidos a essas coisinhas, né, que para o mundo é normal. Então, por exemplo, fazer ciúmes, faz ciúmes nele. Fica conversando, coloca lá o nome de alguém no telefone, sabe? Coisas assim que não são necessárias. Porque ao invés de fazer ciúmes, vai fazer raiva. Né? Vai fazer o seu marido ou a sua esposa ficar com raiva, né? Desconfiar, vai ficar pior, não vai resolver. O problema das coisas anti-casamentos é que não é para resolver. Nada disso é feito, é falado para resolver o problema. Pelo contrário, é para causar problema mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Deus é a verdade. Deus, ele sempre foi e sempre será a verdade.
Tudo que trabalha anticasamento trabalha com a falsidade, com a mentira. Você pode ver que a pessoa que fala e dá conselhos contra o casamento, contra a aliança e o compromisso, são pessoas que vivem na mentira, no engano, na falsidade. Você que é convertido e um dia você foi uma pessoa do mundo muito perturbada, talvez você foi uma pessoa que vivia nas drogas, na prostituição, você sabe o que eu estou falando. Quando terminava tudo, você chegava em casa, você estava vazio, porque você estava usando a mentira para se satisfazer. Deus é verdade. A justiça de Deus vem pela verdade. Então, como que eu vou querer que a verdade abençoe a minha relação se eu aceito o conselho da mentira? Se eu aceito a indução da mentira? Toda pessoa que valoriza o casamento é a pessoa que valoriza a verdade. É a verdade. Toda pessoa que não valoriza o casamento é porque ela tem que se esconder de trás da mentira, inventar mentira para se enganar. Porque Deus, ela não pode enganar. A pior covardia que tem é alguém trair, ou maltratar, ou ignorar alguém que dá valor, que luta para sustentar a relação. Talvez o marido luta para sustentar a relação, a mulher está traindo. A mulher luta, o marido está traindo. Então, se você já fez isso, não faça mais. Porque agora você está sendo orientado. Você que nunca fez, nunca faça. Porque uma das piores dores que um ser humano pode sentir é a dor da traição. Vamos no 7, o último, para a gente terminar. 7. Diz lá, não há vida com quem? Por isso que o povo não quer casar. Olha para mim, por favor. Desculpa, já voltei, amor. Olha para mim. Sabe por que muitos não querem casar? Porque não quer aliança, não quer compromisso. Sabe por que seus familiares e amigos que não vêm na igreja são contra o casamento? Porque eles não querem compromisso. Casamento é compromisso. Então por que tem gente na igreja que não faz a parte dela? Porque não casou. Mas na cabeça dela, não, estou casado. Tá não? Não está. Na cabeça dela, não, Deus é comigo. Não, Ele pode ser com você, mas você não está sendo com Ele não. Porque se Ele for com você, você tem que ser com Ele. Essa é a diferença. Uma coisa é Deus ser comigo, outra coisa sou eu ser com Ele. Quando eu sou com Deus, eu amo e sou amado, eu dou e recebo, eu planto e eu colho. Agora, se só Deus é comigo, Ele me guarda, mas Ele não pode me abençoar como eu deveria, porque eu não estou fazendo a minha parte. Com Deus é assim que acontece o casamento. Um exemplo, eu me dou a ela, ela se dá a mim. Eu planto com ela e eu colho com ela. Com Deus é assim, eu honro a Deus, Ele me honra. Eu planto, eu colho, eu dou e eu recebo. E se tem uma coisa que o diabo não quer, é esse casamento. Então se você, presta atenção por favor, se você é marido e você não tem compromisso com Deus, é por isso que você não consegue amar sua esposa, rapaz. Você não consegue honrar ela. Porque você não aprendeu a honrar Deus, como é que você vai honrar a pessoa? Quem aprende a honrar a Deus, aprende a honrar todo mundo. Aprende a honrar todo mundo. A gente, quando perguntaram para Jesus, aqui em Jerusalém está dizendo que a gente tem que pagar o imposto para César. E o Senhor, o que diz? Ele falou o quê? Dai a César o quê? O que é de César. E dai a Deus o quê? O que Deus fez ali? Obedece a lei do homem, mas cumpre a lei de Deus. Dá o que tem que ser dado para o homem, mas dá o que tem que ser dado para Deus. Então quer dizer, dá a sua vida para Jesus, entrega a tua alma para Jesus, mas dá o que a sua esposa precisa receber, dá o que o seu marido precisa receber. O César é tudo o que engloba o que é humano. No seu trabalho, o horário de entrar é 8 da manhã, entra 7h55. Não entra 8h20 não. Ou no seu trabalho você tem que fazer 2 coisas, não faça uma, faça as 2. Porque é testemunho. Dar a César é tudo o que é do mundo. Quem é de Deus tem que dar testemunho dentro e fora da igreja. Seja no casamento, no trabalho, na família. A família fala, vamos fazer isso aqui, vamos tomar aqui umas cachaças, vamos fazer isso aqui. Não, obrigado, pode tomar vocês. Não, vamos beber com a gente. Não, eu tomo refrigerante, eu fico com você, vou tomar refrigerante. Por quê? Não, porque eu não tomo. Não faz bem para mim, toma você, pode ficar à vontade. Não precisa falar assim, eu sou cristão, eu sou crente. Nada disso. Você vai colocar religião contra a vontade de Deus? Não. Assume o teu casamento. Se alguém chega para você, tá aqui uma mulher, tá falando, não, eu sou casado. Não, eu sou casado e pronto. Você quer? Vai lá você com ela. Esse é o teu problema. Eu tenho um casamento, tenho uma aliança, eu não vou trair. Isso é ter princípios e valores. Isso é o que faz Deus honrar a pessoa. Mas quando a pessoa não tem isso,
ela faz o que ela quer, do jeito que ela acha, e aí que ela perde. Esses 7 passos aqui, se vocês seguirem, pouco a pouco, encaixando cada engrenagem no seu lugar, você pode não ter tudo o que você quer, mas você vai ter tudo o que você precisa. Isso não é aparência, dinheiro, fama, nada disso. É ser feliz. Eu duvido que tenha alguém nesse mundo que tenha dinheiro, ou a maior quantidade de dinheiro que existe na terra, que possa ser feliz como um casal que tem o Espírito Santo. Duvido. Não existe. Se existisse, não existiria suicídio, nem traição, nem overdose no meio das pessoas mais ricas do mundo. Entenda isso. O que você tem é precioso. Valorize o seu casamento com Deus, que Deus vai valorizar o seu. E se o seu não está bom, continue valorizando o dele, o seu com ele, porque ele vai trabalhar para fazer com que o seu dê certo. Amém, gente?